Amém, irmão? Abri a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 31. Diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém? 31, irmão, é 31. Aí, Atos 31, tá bom? Amém? Podeis assentar. O princípio de volta ao princípio. Olhe para mim aqui, irmão. Durante o tempo que nós estávamos cantando, que é um hino muito bonito, não é? Até parece que a mensagem com o hino foi combinada, não foi não, irmão? Eles escolheram o hino deles aí e cantaram. A igreja quando ela começa a perder o seu caminho, ela deve voltar ao princípio. Isso serve para a igreja, mas isso serve para cada membro da igreja. Quando ele começa a perder o sentido de igreja, ele tem que voltar ao princípio. Porque no princípio ele encontra como a igreja principiou. Como era a igreja, o início dela. Em um tempo, irmão, onde a espiritualidade, ela ultrapassa limites do equilíbrio, ou ela é puxada para trás para a não existência. Onde as pessoas não conseguem manter um padrão espiritual. E quando isso acontece, é porque nós não lembramos do princípio. O que é o Pentecoste? O que é pentecostalismo, irmão? Ela não pode ser empurrada para o desequilíbrio que acontece muitas vezes em muitas igrejas, mas também não pode tirar do meio do povo, porque se tirar do meio do povo, você tira a essência, você vai tirar aquilo que realmente faz a igreja crescer, que move a igreja, aquilo que dá resultado, irmão. Porque tem muitas coisas. Hoje eu estava vendo eu resolvi ler isso aqui, eu só vou ler a Bíblia, irmão, por causa do tempo. Por causa de um texto que eu vi hoje na internet. O camarada escreveu assim: muitas igrejas estão ganhando muitas pessoas por causa desse programa. Aí acendeu uma luz na minha mente. O que faz a igreja crescer, irmão? Eu só quero que volta ao primeiro capítulo de Atos. Você está com a sua Bíblia na mão? Capítulo 1 de Atos. Você encontra a ascensão de Jesus.
No versículo 5 você encontra, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. No versículo 5. Aí você encontra Jesus subindo, e aparece dois. Isso é Pentecoste, irmão. Não tem como você tirar isso da Bíblia. Jesus já faz a promessa de início. Ele diz, olha, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Imediatamente Jesus se ascende aos céus, vai subindo e uma nuvem o cobre, e aparecem dois anjos. Isso é pentecostalismo. Para muitos, a existência de anjo é falácia. Nós não andamos atrás de anjo. E nem oramos para ver anjo. Mas ele está no nosso meio, eles estão aí. Ele está a serviço dos santos. Ele está a serviço da igreja. Ele obedece ordens do Senhor em favor da igreja. No capítulo 2, você encontra no versículo 4, capítulo 2, verso 4, ele diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Isso é real. Pode tentar apagar quantas vezes quiser fazer. Pode tentar diminuir ou despreciar o que está escrito aqui. Pode colocar um limite de tempo e dizer, não, só durou a era dos apóstolos. Mas a igreja está aqui, resiliente, firme, caminhando, marchando. Nada parou, irmãos? Nada parou a igreja. Por quê? Porque tem um capitão na frente aqui, ó. O Espírito do Senhor continua no meio do seu povo, e o seu povo é cheio do Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito, ele enche as pessoas, ele carrega, ele orienta, ele continua firme. Fale quem quiser falar, interpreta da forma que quiser interpretar, crie o que quiser criar, escreva quantos livros quiser escrever, mas a igreja continua firme e ninguém cala, por mais que tenta, o povo continua falando em língua estranha. Aqui, no capítulo 3, você encontra, logo no primeiro capítulo, a cura. Quem prega cura, irmão? Só o Pentecoste. Só o Pentecoste, irmão. Me desculpa os tradicionais, mas quem prega cura é só o Pentecoste. Me desculpa se você não gosta de falar em língua estranha, nem gosta de barulho, mas quem prega cura é só o Pentecoste. Agora deixa eu perguntar uma coisa: quantos aqui já foi curado pelo Senhor Jesus na sua vida? Olha para mim aqui, permaneça com a sua mão erguida para você ver uma coisa, irmão. Permaneça assim com a sua mão erguida. Você foi curado por Jesus, não foi? Não foi, irmão? As pessoas podem até dizer que Jesus não cura mais, não pode? As pessoas podem até falar que não tem mais cura no meio da igreja, não pode? Pode dizer que cessou o milagre, pode falar? Pode falar, mas quem vai provar para você que não cura? Não tem como. Por quê? Porque você foi curado pelo Senhor. Você é testemunha disso. Você não só viu, você é testemunha que Deus faz. Isso é o quê? Isso é igreja. Isso é pentecostalismo. Pode falar que é fanatismo nosso, mas a igreja continua firme marchando. Amém, irmão? Continua firme,
segurando. Tem gente que vai para o extremo, né? Tem gente que vai para o extremo e fala e faz coisas que o Espírito Santo não faz e nem fala. Tem gente que vai para o outro extremo de dizer que não, que Deus não age mais, que não tem mais milagre. Mas o verdadeiro pentecostalismo, a verdadeira igreja, ela vai marchando sem olhar para a direita e para a esquerda, firme, olhando para frente, sabendo que o Espírito do Senhor está aqui, Ele está presente, Ele move a igreja, Ele anda, Ele faz a igreja caminhar, Ele faz a igreja continuar marchando. No capítulo 4, Pedro é preso. No capítulo 4, Pedro é preso. Quando você já percebe que Pedro está preso, a igreja vai para a oração. A igreja vai para a oração. E quando a igreja começa a orar, a Bíblia fala algo que a gente, isso aqui, tradicional não sente isso aqui não, irmão. Tradicional não consegue sentir essa questão aqui não. Versículo 31. 4:31. Só para você ver uma coisa. E todos foram, e tendo eles orado, moveu-se o lugar que estava reunido. O que aconteceu? Não, moveu o lugar. Eu não sei você, irmão, mas eu já tive momentos na vida dentro da igreja que parece que a igreja está balançando o templo assim, ó. Que você ficava pensando, parece que a igreja vai arrancar templo com a igreja do chão. Olha o que diz, ó, e tendo orado, tremeu o lugar, e todos que estavam reunidos ficaram cheios do Espírito Santo. Crê quem quiser crer. Eu creio. Não é obrigado, não, mas isso aqui aconteceu só lá. Mas eu tenho certeza que existem pessoas aqui que já percebeu que parece, depende o dia, a hora, o lugar que você está, não sei quanto tempo você tem de cristão, mas eu já tive momentos na igreja que parece que a igreja ia arrancar do alicerce, ia ficar balançando ou ia subir. E o povo estava fazendo o quê? Simplesmente orando e falando em língua estranha. Você quer ver como eu não estou mentindo? Quem já viu isso aqui, irmão? Já sentiu isso aqui na igreja? Eles não creem, mas nós cremos. Eles não sentem, mas nós sentimos. Eles não conseguem perceber, mas nós percebemos em nome de Jesus. Nós percebemos. Está escrito, tá? Aconteceu lá, aconteceu, vai acontecer de novo, vai, quantas vezes for necessário, Deus vai fazer. Amém, irmão? Capítulo 5, pode ficar tranquilo que eu não vou até o final do livro de Atos não, viu? Capítulo 5, tem o resultado de Ananias e Safira, porque Pedro fala, mentiste ao Espírito Santo, morreram na hora, né? Quando é no versículo 17, os apóstolos são presos, versículo 19, 5:19, mas de noite, o anjo do Senhor fez o quê? Você pode não crer em anjo, irmão. Não tem problema. Mas tem hora que acontecem umas coisas e você fala, meu Deus do céu. Passou, foi um anjo. Eu fiz uma viagem, irmão. Eu e o Tiago, meu filho, a minha família, a família do Tiago. Quando nós vínhamos, furou os 2 pneus do lado direito do carro. Ó, estourou. Os 2 pneus.
Eu na hora assim fiquei nervoso, que eu já não sou nervoso de natureza, né? Fiquei nervoso com aquilo, mas desci do carro, falei com meu filho, você não presta atenção no que está fazendo, não? De noite, 2 horas da manhã, irmão. Nós descemos do carro, trocamos né? Trocamos um pneu, porque tinha um step, e falei com ele, vamos andar com esse outro aí até ele, a hora que ele findar, nós paramos o carro e esperamos por misericórdia. 2 horas da manhã. E nós fomos, andou uns 3, 4 quilômetros mais ou menos, parou o carro, falou, não dá mais, parou o carro, paramos o carro. Quando nós paramos o carro, veio uma carreta, desceu correndo. Nós parou o carro numa descida, quando dá aquela planada, nós paramos o carro, veio uma carreta, correndo. Quando ela clareou na frente, irmão, estava assim de vaca deitado no chão. Tinha assim umas 25 vacas deitadas no meio do asfalto. Você imagine se eu desço correndo, se não furo os 2 pneus. A hora que eu desse a curva, que geralmente eu ando de 110, né, 80, né? A hora que eu desse a curva, eu tinha matado a minha família toda. A hora que eu vi o gado, que a carreta clareou a frente, assim, que eu vi o gado, sabe o que eu fiz? Falei, Deus, muito obrigado pelos pneus furados. Na hora eu falei assim, Jesus agora já livrou, né? Está livre. O Senhor tirou, livrou minha família da morte. Manda um anjo, porque não tem pneu. Filho pequeno, o que você vai fazer? Desce um Corsinha, aqueles antigos, aquele Luigi, né? Desce assim, e a hora o cara, ele ia passando direto, e parou o carro na frente, eu cheguei nele e falei, rapaz, ele falou, estourou os 2 pneus, né? Eu falei, foi. Ele falou assim, vamos testar o meu step, ver se dá certo? Talvez dá, ó, step no Etios, step do Corsa no Etios. Se der certo... E aí nós trocamos o pneu, deu certo, o step dele foi perfeito, parece que foi feito para lá. Colocamos, andei um pouco, cheguei na primeira cidade. Quando eu cheguei na primeira cidade, ele falou, agora o senhor já está na cidade, eu vou embora. Sumiu. Só encostou na borracharia, ele pegou o step dele, sumiu. Eu falei, meu filho, tem coisa que só Deus explica, mas esse camarada era um anjo. Se esse camarada não desce aqui, nós íamos dormir à noite aqui, nesse lugar aqui, até clarear o dia. Quem fez isso, irmão? Deus. Quem fez? Deus. Pastor, mas Deus fez 2 coisas. A primeira foi parar-me, porque nós íamos bater. E a segunda foi dizer, não, eu furei os pneus, mas eu vou dar capacidade para você chegar mais à frente. É por isso que eu creio nessas coisas, irmão. Mas à noite o anjo entrou lá e abriu as cadeias. Quem fez isso? O anjo desceu lá e abriu lá e disse para eles, vai pregar. Muita gente não crê no que Deus pode fazer, na simplicidade da forma que Deus trabalha. Quem era isso aqui? A igreja. Isso aqui é a igreja, irmão. O que Deus estava dizendo? Deus estava falando, eu estou cuidando do que é meu. Olha para mim, irmão. Nós não estamos sozinhos. Não enfrentamos a luta sozinhos. Não caminhamos sozinho. Não é isso. Existe um ser chamado Deus, Espírito Santo, pessoal, que fica na igreja, caminhando à frente dela, todo o tempo, levando ela no caminho certo. Capítulo 6, Estevão diante do sinédrio, faz sinais e prodígios pregando o evangelho. Capítulo 7, eu quero que você acompanhe comigo, só para me ler para você aqui, o versículo de número 55, irmão. Mas ele, estando cheio de quem? Fixando os olhos no céu, viu? Viu quem? Cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus. Quem está
estava na sede domingo agora? Na sábado, quem está na sede sábado? Que aquela irmã subiu lá e falou assim, olha, Deus me fez ver desse lado aqui um ser, e ele falava com o coração, e o coração dele, a voz dele era, eu estou voltando. Está perto de arrebatar a igreja. Irmãos, vou falar para você a verdade. Muitos jovens e adolescentes que estavam ali, pensou. Mas os velhos que vêm da igreja do passado sabem que Deus revela. Quantos ainda crê que Deus revela, irmão? Que Deus faz milagre, maravilha, cura, revela, batiza com o Espírito Santo. Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz questões extraordinárias. Muitos jovens e adolescentes não creram e nem creem. Mas ainda existe uma geração que sabe que Deus funde o natural com o espiritual. Abre o céu e mostra o que Ele quer mostrar. Amém, irmão? Eu não vou falar do outro aqui, de Filipe, que foi trasladado, né? Que você poderia até não entender, mas quem já viu o testemunho da Missões em Cúcuta? Você já leu esse livro, irmão? Aqui, foi feito aqui na América Latina nossa, aqui perto de nós. Missões em Cúcuta. Deus chamou o irmão brasileiro e disse para ele, você vai para tal lugar abrir um trabalho. E ele não acreditou. Esperou, passou os dias, um dia ele deitou. Quando estava dormindo, ele sonhou que tinha ido, me parece que, não sei se o local que ele ia era o México, me parece que era o México, ele ia o Equador, um negócio assim, que ele tinha que ir abrir um trabalho ali. E ele sonhou que tinha viajado para esse lugar. Ó, o sonho. Ele sonhou que viajou para este lugar. E lá neste lugar ele chegou numa casa e as pessoas estavam falando exatamente da necessidade de um trabalho. E na casa que ele estava, ofereceu a ele um pedaço de queijo. E ele pegou o queijo e colocou na boca e acordou. Quando ele acordou, o queijo estava na boca dele. Quando ele acordou, o queijo estava na boca dele. Ele falou, nossa, Deus me transladou. Me levou no lugar, comi lá e voltei com o queijo na boca. Conheço um homem que ele estava deitado num determinado lugar. E ele era missionário. E ele estava tão angustiado que ele falou, Deus, eu não sei nem se eu sou salvo. Não sei nem o que estou fazendo aqui, sozinho, abrindo um trabalho, solteiro. E ele deitado no quintal da casa, olhou para cima e disse, Deus, por que estou aqui? 2 horas da manhã, doido para voltar para trás, para desistir de tudo. No meio da angústia, ele falou, Senhor, se eu sou salvo, faça alguma coisa para que eu creia nisso. Porque nem isso eu estou crendo mais. E o céu abriu, desceu um livro, abriu uma página e disse, seu nome estará aqui. Abriu a outra página e escreveu na outra página e disse, mas agora também estará aqui. O céu fechou, e quando ele deu por fé, ele acordou. E Deus falou com ele, continue. Olhe para mim aqui. Ananias estava na sua casa, capítulo 9, e Deus deu a ele uma visão e disse, vai a Saulo, ore por ele. E quando ele orou, saiu da sua casa, disse, Senhor, mas Saulo é perseguidor da igreja. Ele disse, mas eu tenho nele um vaso escolhido. A Bíblia diz que quando Ananias chegou lá, que Saulo estava
com as vistas cobertas, cego, colocou a mão sobre ele, caiu as escamas, e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Você acha que a igreja é qualquer coisa, irmão? Você acha que a igreja está na terra fazendo nada? Você acha que ela não tem sentido? É por isso que esse texto diz assim: a igreja na verdade tem paz na Judéia, na Galiléia e na Samaria, edificando-se, caminhando, edificando-se, contínuo, caminhando, contínuo, no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Olhe para mim, caminhar no conforto do Espírito Santo é, vai, está perto, não pare, está chegando o dia, vai, continue. Aí você para um pouquinho e ele diz: continue, continue. Olha para mim, irmão, a igreja não para, nunca para. Quando alguém para, Deus desperta outro. Quando uma geração cai, Deus levanta outra. Quando uma geração desiste, Deus levanta outro. E ela vai no conforto, no conforto, no conforto, e as asas do Espírito sobre ela, e a cada dia a igreja cresce em nome de Jesus. Levante quem quiser levantar, mas a igreja continua, porque aquele que começou a boa obra vai até a consumação dos séculos. Vamos colocar de pé. E eu não estou falando bobeira não, irmão, você quer ver? Quem aqui já sentiu que o Espírito Santo diz para você assim: levanta e continua? Você está em casa orando e fala assim: não vou parar, vou deixar. Aí de repente você sente aquela voz por dentro que ninguém ouve, que lá no coração, lá na alma, quando fala com você assim: levanta e continua, eu estou com você, continue. No conforto do Espírito. Berrai socorro, me queve alaba surugue xeras. Lá vai querer ver show de neg onde xaralabasuri hexafá e com de neg onde xemeg onfá. Lá mais nexa sui hexofou e neste rogle faci ring de hesse onde geve onde fa show lega serbe keve onde ras. No conforto do Espírito Santo. E nós vamos até aquele grande dia. Eu digo a você, irmão, obreiro, senhora, pastores, desanima não. Desanima não. Tem hora que você dá vontade de sair, deixar a igreja, desistir, largar de dirigir, porque não é fácil. A vida cristã, pastoral, não é fácil. Apesar que quem olha de fora parece uma beleza, mas não é fácil. Continue, rapaz. Levante a cabeça. O Espírito do Senhor vai reclinar você no peito assim, vai dizer: olha, continue caminhando. Está próximo aquele grande dia. Quem vai estar lá, irmão? Quem vai ouvir o seu nome ser chamado? Quem vai ouvir o seu nome ser chamado? Deus do céu, Deus eterno, Deus grande, magnífico Deus, Senhor dos exércitos, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos chamou, nos tirou da calçada, nos colocou, ó Pai, em local de destaque. Deus, o Senhor nos colocou na região celestial, o Senhor nos levantou. Deus, o Senhor levantou a igreja, o Senhor trouxe aqui. Agora, Pai, nos ajude. Nos ajude a continuar caminhando. Deus, coloque a mão sobre a tua casa.
Em nome de Jesus, coloque a mão sobre o teu povo, os teus servos, abençoa-os e dê graça para chegar até aquele grande dia. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, irmão?